Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. Nesse dia 6 de junho de 2023, estamos na 9ª semana do tempo comum e hoje, apesar a cor verde e tudo, mas para a família dos irmãos maristas hoje é um dia de festa, porque é o dia do fundador deles, São Marcelino Champagnat, tá? Eu coloquei na verdade não é a história dele, mas é o processo de canonização dele aqui, em voz artificial, tá? Se você quiser saber mais detalhes da vida de São Marcelino, tem os sites maristas,
da região sul, da região norte do Brasil. Então lá vai ter bastante coisa para você, vai ver muita biografia de São Marcelino Champagnat. Bem, né, em algumas biografias dentro dos sites maristas, do Colégio Marista mesmo, você deve saber, Colégio Marista, Irmãos Marista, não confundir com Padres Maristas, tá? Mas numa parte lá da biografia diz que São Marcelino Champagnat foi colega de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, e de um outro padre, que agora me fugiu o nome, que é fundador da congregação dos Padres Maristas. Porque os irmãos maristas vêm de São Marcelino Champagnat. Os padres maristas é do colega dele, amigo, sacerdote, um padre que eu esqueci o nome, aí são padres maristas. Mas é inconfundível o símbolo dos irmãos maristas. É aquele M todo elaborado, com 12 estrelas em volta e uma coroa em cima do M, para dizer que são de Maria. Tá? Ele tinha uma grande devoção por Nossa Senhora. Ele nasceu em 1789, no ano da Revolução Francesa. Ele viu como é que ele percebeu a sua vocação, mas também principalmente o carisma que levou ele a fundar os Irmãos Maristas. Ele viu um jovem analfabeto, porque naquela época estava em guerra, né? Estava numa guerra civil, estava Tanto é que se você estuda o período da Revolução Francesa, os anos seguintes foi uma carnificina total. Era gente perdendo cabeça na guilhotina sem tamanho. Era coleguinha matando coleguinha, né, por disputa de poder. Então, estava difícil, principalmente a região do interior da França, rural. E aí, o que ele pensou, o São Marcelino Champagnat? Eu tenho que educar esse povo, principalmente os jovens, não os jovens, os meninos. Então ele tem uma certa relação, ou ele lembra muito o carisma de Dom Bosco. E eu não sei onde é que eu li, mas eu acabei não pesquisando, diz que quando São Marcelino morreu, né, São Marcelino Champagnat morreu, diz que Dom Bosco estava nascendo na Itália. Então, não tenho certeza. Eu li em algum livro aí, que era de um irmão marista, mas eu não tenho certeza, eu não pesquisei isso. Tá? Até porque aí parece que é superstição, coisa, não é legal isso. Mas ele lembra muito o carisma de Dom Bosco, que é muito conhecido dos irmãos salesianos. Mas eu gosto de reforçar os irmãos maristas, porque aqui na minha cidade, principalmente Curitiba, a presença dos irmãos maristas é muito forte. Então, ele está presente na PUC, na Universidade Católica do Paraná, e em decorrência disso, todos os hospitais que tiveram um início cristão, como a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, é mantido pelos irmãos maristas, né? Cajuru também, o Hospital Psiquiátrico, que é um hospital antigo, psiquiátrico aqui. Tanto é que eu lembro de história do povo antigo da minha família que diz que era do interior do Paraná, que mandava, quem estava meio doidinho era mandado aqui para Curitiba. E a região tinha umas fotos. Não era parente meu, não. Tô falando sério, não é parente, mas diz que é vizinho e tal. Aí foi enviado aqui. Então, o Hospital Psiquiátrico de Curitiba é um dos mais antigos da cidade, né? Do estado, inclusive. Que mais? Tem o Hospital Marcelino Champagnat. Tem as escolas maristas, tem 2 aqui em Curitiba, tem o Centro Social Marista, tem a Editora FTD, a filial aqui, mas a Editora FTD é uma pertença dos irmãos maristas. Fofoca. A parque gráfico da Editora FTD é o maior da América Latina, para você ter uma noção. Então, ele tem qualidade. Mas os livros da FTD, se você já passou por algum livro da FTD, principalmente de química, matemática, física, são reconhecidamente, por décadas, os melhores do mercado editorial de educação, né? Porque tem os livros didáticos, né? Tem os materiais didáticos, tem os paradidáticos da Editora FTD, e é o nome de um frei, inclusive. Acho que é Frere Teodoro Duran, sabe? Então, agora não, mas tinha uma época, lá uns 15 anos para trás, entrava na filial da editora, tinha uma Nossa Senhora, tem a estátua do São Marcelino. Eu não conhecia São Marcelino, né? Conhecia assim. Então eu tenho um respeito muito grande por esse santo. E aí, como eu sou marqueteira de santo, tô aqui para divulgar ele, né? Ué.
Tá, não tem problema você ser devota de Dom Bosco, mas São Marcelino também, né? Quem é aluno marista, né? E fora que eu achei interessante o processo de. O processo de. Os milagres que deram início ao processo de canonização, todos eles rezavam, os professores, né? Porque os irmãos maristas, é assim, para quem não sabe, os irmãos maristas, eles só não fazem sacramentos, batizado, casamento, unção dos enfermos, isso eles não fazem. Mas o restante, eles são como se fosse um padre. No sentido assim, tem que manter o celibato, estudam, pregam a palavra, né? Mas só não fazem os sacramentos. Tá? Então, isso lembra também, é como se fossem os professores universitários europeus da Idade Média, que era a mesma coisa também. Eles não eram padres, mas eram como se fossem religiosos, porque para ter acesso ao conhecimento, seja científico, filosófico, tinha que passar lá na biblioteca dos mosteiros, né? Dos mosteiros, das congregações religiosas, porque, vamos falar a verdade, por mais que você estude hoje que a Idade Média é a Idade das Trevas, trevas é a cabeça de quem inventou isso, que isso tem a ver com toda uma tradição, desde o Iluminismo até os ideais da Revolução Francesa. Estou falando na real. Porque todo o material didático vai estar meio que denegrindo a Idade Média. E não foi uma Idade Média rasa. Foi ali que começou o surgimento das universidades, o processo científico, o início do pensamento científico, o início das artes, também na música, em tudo. Né? Então você vai ver compositores clássicos, acho que Bach e Vivaldi eram padres, é só pesquisar lá. Mendel, da genética, não é a Idade Média, né? Mas Mendel era padre. Então vários padres começaram nesse sentido. Então o processo científico, todo o pensamento, organização de ideias e tudo, começa na Idade Média. Começa. E por que os iluministas falam que vamos enaltecer a idade lá dos gregos e romanos? É para ser pagão mesmo, é para dizer que não. Deus está fora de moda. Não, mentira. Deus não está fora de moda. Então a gente tem que observar também essas questões históricas, esse contexto que nós aprendemos na escola. Então você fica reclamando da questão de estudo de gênero e como é que é? Boa tardes, não, o que fala? Aqueles negócios lá, fala tudo errado lá, faz uma discriminação total, né? Como é que é? Gênero neutro, mó bobeira. Isso atrapalha, mas se você vê a ideologia dentro de toda uma história, você também vai ver que o negócio está percorrendo já tem séculos, no mundo inteiro. Né? Então, no áudio anterior eu falei de historiadores franceses e tal, tem maior produção. Então, a história como disciplina e pesquisa, ela é muito mais elaborada, ela tem um fortalecimento grande na França. E a França é 880. Ela teve desde ótimos santos e papas, como também teve várias dissidências. Aliás, isso que eu gostaria de falar depois para Santo Antônio. Santo Antônio ele vai fazer uma missão na França. Ele é de Lisboa, aí acontece uma situação que ele vai parar na Itália. Da Itália ele já é conhecido, né, passa por um processo lá de ser um homem simples e tal, aí descobrem que ele é um grande pregador. E o Papa da época pede que grandes pregadores, né, pessoas religiosas, vão tentar evitar que heresias medonhas que estão acontecendo na região da França e norte da Itália se propaguem. E ele é mandado para uma região lá, acho que é da Provença, né, para fazer. E pense, ele não falava francês. Ele era entendido pela força do Espírito Santo. Ele não falava francês, ele era português, nem falava italiano. Se falava era muito pouco, né? E ele foi pregar lá contra duas grandes heresias, dos albigenses e dos cátaros. Então a região francesa sempre teve um pé na heresia, sempre teve um pé na dissidência, sempre contra Jesus, sempre, always, tá? E hoje a coisa é isso que você vê, dessacralizada, né? Aí vem uma empresa pagando um monte de milhões de dólares para repintar uma capela gótica para colocar
demônios, né, para fazer a propaganda de um jogo. Então você vê como é que é o negócio. Então a França é um território de luta intensa, espiritualmente falando, né? Mas historicamente tem esse pé aí, tá certo? Então, nossa, agora eu viajei, né? Delirei na coisa toda. Então, tá falando de São Marcelino, né? Eu falei assim, por que eu fui falar? Por que eu tô falando de Santo Antônio, né? Pra falar disso? Então, aí eu tô falando do padre. São Marcelino de Champagnat era padre, mas ele fundou a congregação de leigos, irmãos maristas, que tem toda a regra, tudo e tal, e coisa. E, dos milagres. Então, os milagres aconteciam a pedido de muitos professores dos irmãos maristas e aos seus alunos, que rezavam, faziam novena, pedindo intercessão e tal. Tá? E é cura, assim, de físico mesmo, né? Mas se você é daqueles que gosta de saber mais de história de santos, eu acho, assim, que São Marcelino Champagnat, que não foi tão místico, mas era um grande devoto de Nossa Senhora, por isso que tem o nome de Maristas, por isso que tem o símbolo, né, que você conhece, que é o azul, aí tem o M todo desenhadinho e tal, e coisa, né? Esse é um grande santo que também precisa ser resgatado, né? Então, se você foi aluno marista, eu não entendo como que você não propague a devoção a São Marcelino Champagnat. Aliás, eu tenho assim Olha, eu vou dizer um negócio. O Colégio Marista tem uma mensalidade meio cara. É caro. Mas eu já fiz eventos lá para vender livro e tal, porque eu trabalhei em editora, né? Então, nós tínhamos eventos lá e muitas editoras ou representantes de editoras eram convidados a exporem lá. E eu já expus, não vou falar mal, mas tem um colégio católico aqui que tá meio estranho. Também é caro a mensalidade, tudo central, só que tem umas ideias próprias. E nos maristas, o que eu percebi? Os professores, eles são simples, eles não são, às vezes nem é católico, mas eles são simples, fazendo mestrado e até doutorado. Porque eu já fui para outros colégios que são até secularizados, não tem nada a ver com a igreja católica, nada, ou protestante, e são, assim, pessoas de nariz empinado, pisam no outro, e no colégio marista, pelo menos onde eu fiz, eu via que eles se conversavam, eram pessoas simples, faziam a pós-graduação, eram família também, eles sentiam um carisma marista presente, a catequese lá. Tem uma coisa meio assim, uma romantização, sabe? Dá para perceber assim, uma coisa um pouco romantizada, mas é melhor isso do que nada, né? Na questão da catequese, vamos escrever um poeminha para o dia, como é que é? Para evangelizar os pobres. Tem uns negócios assim, não é falando mal deles não, mas eu acho que é uma coisa um pouco romantizada, porque como são famílias muito de altas posses, eles não sabem exatamente como é que é a vida do pobrinho, né? Eles imaginam vendo na TV e coisa e tal. Então, eles faziam um dia lá para levar a evangelização, mas é bonito, né? Porque às vezes você não vê isso nem na sua paróquia, às vezes, não é, meu irmão? Então, então eles fazem isso. E eu achei bacana porque, apesar, né, do alto nível social dessas pessoas, a escola mantém essa tradição de evangelizar, catequizar, dar um rumo, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande pelo carisma marista, principalmente pelo santo São Marcelino Champagnat. Tenho meus motivos próprios, tá? Que eu não vou explicar aqui mais. Eu já expliquei há muito tempo, mas como tá áudio lacrado, então não sei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, perdeu, né? Tá? Então é isso. Muito bem. Dado o pitaco do dia, né? Lembrando de São Marcelino Champagnat. Seja mais devoto dele, ou pelo menos conheça mais sobre ele. Hoje eu vou dar uma lida no eu tenho mania de chamar subcapítulo, mas não, é mini, é capítulo pequeno. Exigências da Santidade de Deus, capítulo 51, vou chamar de capítulo mesmo. Autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Meu divino mestre deu uma lição depois de uma falta que eu tinha cometido. Jesus disse: sabe
que sou um mestre santo que ensina a santidade. Sou puro e não posso tolerar a menor mancha. Por isso é necessário que procedas em simplicidade de coração com intenção reta e pura na minha presença. Não posso tolerar o mínimo desvio. Farei que saibas que, se o excesso do amor me levou a fazer-me teu mestre, para te ensinar e te modelar a minha semelhança, e segundo meus desígnios, não posso tolerar as almas tíbias e frouxas. E se sou bondoso em suportar tuas fraquezas, não serei menos severo e preciso em corrigir e punir tuas infidelidades. Aí ela diz: devo contudo confessar que nada me era tão doloroso e terrível como vê-lo aborrecido comigo por pouco que fosse. Todas as minhas dores, correções e mortificações não eram nada em comparação com essa. Por isso eu pedia penitências por minhas faltas, porque ele contentava-se com as que a obediência me dava. Mas o que mais severamente repreendia era a falta de respeito e atenção diante do Santíssimo Sacramento, sobretudo no tempo do ofício e da oração, as faltas de retidão e de pureza de intenção e a vã curiosidade. Então, nesse trecho, nós percebemos que ela também era convidada para ser uma adoradora fiel e reta e pura do Santíssimo Sacramento. Capítulo 52. O Senhor rejeita as obras da própria vontade. Ainda que seus olhos puros e perspicazes descobrissem até as mínimas faltas de caridade e humildade para as repreender severamente, nada se pôde comparar à falta de obediência quer aos superiores, quer às regras. A menor réplica com mostra de repugnância aos superiores é para o Senhor coisa intolerável numa alma religiosa. Enganaste, dizia-me ele, cuidando que me podes agradar com essa espécie de ações e mortificações a que a própria vontade se determina, inclinando depois a vontade das superiores, em vez de proceder com desprendimento e indiferença. Sabe que tudo isso eu rejeito, como fruto corrompido pela vontade própria, a qual eu detesto numa alma religiosa. Eu aceitaria melhor se ela tomasse essas pequeninas comodidades por obediência do que sobrecarregando-se de austeridades e jejuns por sua própria vontade. Quando me acontece fazer por minha escolha e sem ordem sua ou de minha superiora, essas espécies de mortificações e penitências, o Senhor não me deixa sequer que eu as ofereça a ele. Castiga-me e impõe-me penas por elas como pelas outras faltas minhas, cada uma das quais tem sua pena particular no purgatório em que ele me purifica, para me tornar menos indigna de sua divina presença, comunicações e operações. Uma vez, tendo eu acabado de açoitar-me durante um Ave Maristelas, como me tinha imposto, ela tinha se imposto, disse-me: esta é a minha parte. Como continuasse a tomá-la, acrescentou: essa agora é a do demônio. Parei logo. Em outra ocasião, eu queria açoitar-me mais demoradamente do que me fora permitido para aliviar as almas do purgatório. Ela cercar-me, queixando-se de que eu as açoitava. Isso me fez decidir a antes morrer do que ultrapassar os limites da obediência. Depois obrigava-me a fazer penitência por essas faltas. Eu, porém, nada achava difícil, porque nesse tempo ainda tinha todo o rigor de minhas penas e meus sofrimentos absorvidos na doçura do seu amor, e eu lhe suplicava que afastasse de mim aquela doçura, para me deixar saborear com prazer as amarguras de suas angústias, desamparos, agonias, opróbrios e outros tormentos. Ele, porém, respondia-me que a minha competia sujeitar-me indiferentemente a todas as suas diversas disposições, e não a dar lei a ele. E dizia: eu te farei compreender depois como sou diretor sábio e prudente e como sei conduzir as almas sem perigo, quando se entregam a mim, esquecendo-se de si mesmas. Aí aqui eu vou terminar amanhã capítulo 53, porque diz assim: repousa no peito do Senhor que, pela primeira vez, lhe manifestou seu coração abrasando o dela. E o capítulo 54, fica-lhe como sinal uma dor no lado e é constituída discípula do Sagrado Coração. Aí eu vou entrar na parte que ela é chamada para divulgar essa devoção. Então, Jesus faz com que ela tenha uma experiência do seu Sagrado Coração, tá? Mas é para amanhã. Mas eu faço essa sugestão: compre o livro, não tá caro. Você pode achar no Sebo, você pode achar lá na Edições Loyola mesmo, tá? R$16,50 mais o frete. Ou se você achar na sua cidade, melhor ainda. Eu sugiro que, se você é um devoto do Sagrado Coração, ou você quer ser um devoto do Sagrado Coração, fazer as 9 primeiras sextas-feiras do mês e tal,
eu sugiro que você tenha o livro, né? Porque é sempre uma referência, tá? É uma coisa, assim, muito importante, porque, lógico, né? Às vezes a gente quer emprestado, não tem condições de comprar. Mas, gente, pensa comigo, R$16,50, dá para comprar um Mac, lanche feliz? Um Mac, um Big Mac? Não. É a metade. Porque o dobro você compra. R$16,50. Não, tô falando sério. Não tô falando para você comprar, por exemplo, agora eu vou fazer uma propaganda aqui. Tem a editora Domus Áurea. Eles estão com uma promoção no mês de junho que, olha, eu vou falar a verdade, coçou a mão, sabe? Quase que eu compro, mas tenho que dar uma parada aí porque eu andei fazendo umas gastanças no começo do ano, né? Mas estão com uma promoção de 3 devocionários do Sagrado Coração de Jesus. 3, 2 livros e um devocionário. E ainda daquele, para você que é do tradicionalismo, é daquele material antigo que não é mais editado. Então eu recomendo que você acompanhe, é o Domus Áurea. Então é sem frete para o Brasil inteiro. São 3 livros. Um deles é um devocionário do Sagrado Coração, quer dizer, os 3 se referem ao Sagrado Coração de Jesus, tá? E então, eu que gosto de um negócio antigo assim, né? Compro, não compro, compro, não compro. É um box, é um combo, né? Tá certo? Então, não tô falando pra você comprar esse tipo de material. Tô falando pra você comprar a autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Ah, mas eu tenho o Diário de Santa Faustina. Não, o Diário de Santa Faustina é uma coisa. Tem a ver com o Sagrado Coração? Tem. Tem também. Lógico que tem. O que é o oceano de misericórdia do Senhor Jesus que jorra do peito aberto, né? Só que ali o carisma, ou pelo menos o meu entendimento, o foco é, por favor, confiem na minha misericórdia. Jesus está sendo carinhoso. Aqui dá para ver que ele pega pesado com Santa Margarida Maria, né? E essa questão de pegar pesado com ela, no sentido de, não, as almas religiosas têm que se esforçar mais. Isso me lembra uma repreensão que aconteceu com Santa Gertrudes de Elfta, da Idade Média. Aqui é a Idade Moderna. Na Idade Média, Santa Gertrudes de Elfta, lá na região da Alemanha, lá tal, se não me engano é para lá, na região germânica, ela era religiosa, mas ela lia livros da biblioteca de cunho comum. Ela fez uma experiência com Jesus que apareceu para ela dentro do convento. Ela era uma irmã jovem, já era freira, aos 20 anos, 20, 21 anos. E aí ela tem uma experiência mística de ver um jovem de 16 anos, então um pouco menos que ela, mais novo que ela, mais próximo de idade, que tinha chagas nas mãos e no lado do peito, mas era um jovem muito bonito. E ela se apaixona por esse jovem. Eu fico pensando, nossa, a freira na Idade Média, ela acho que não sabia o que está acontecendo, né? Então Jesus se aproxima nela desse jeito. Depois eu vou retomar o livro dela, de vez em quando eu retomo. Ela também faz experiências com o Sagrado Coração, mas não é tão ela não explicita. Ela faz outras experiências com Jesus que aparece para ela dentro do convento. E lá, depois dessa conversão, mesmo sendo religiosa, ela é respeitada pelas irmãs. Ali eu não vejo ela sendo muito perseguida, mas ela tem vários diários, ela escreve muito. Então, são como mini capítulos também, mas ela tem orações, exercícios espirituais, ela tem um material mais vasto. Santa Gertrudes de Elfta muitas vezes é confundida com outras Santa Gertrudes, então no tempo e no espaço fica uma coisa meio nebulosa mesmo por falta de documentação, né? Mas eu estou dizendo isso porque às vezes algumas coisas se repetem. Jesus também repreende Santa Gertrudes, né? Mas ali existe uma relação íntima de muito amor, né? Entre ela e Santa Gertrudes. Aqui com Santa Margarida é como se Jesus pegasse pesado mesmo. Eu quero isso, eu quero aquilo, e fala abertamente, eu não aceito nenhum pecadinho aí, né? Então você que tem mania de falar pecado de estimação, vamos parar com isso, porque a gente não é religioso. Mas se era exigido deles, imagine também a nós que somos leigos, né? Porque Jesus não muda. As diretrizes de Deus não mudam. Talvez alguém vai falar, né? Às vezes vai soltar um aí que eu vou ter que ouvir.
Não é bem assim, pois é, mas é aquela história que eu vi no Instagram. O nada a ver te leva pro errado caminho, né? Então, cada um é assim, cada um é a noiva previdente ou imprevidente. Tem que escolher o lado. Porque não é, sabe? Quer viver desse jeito? Então, eu já cheguei nesse ponto. Você quer viver errado? Né? Até vou ter que fazer um pitaco fora da rota aqui. Eu não estava acompanhando bem o pregador Anderson Reis, mas ele está mostrando uma pessoa que se diz padre e está falando umas bobeiras feias lá. Olha, eu não fui atrás do perfil, mas quem acompanha o Anderson Reis deve saber. Eu acho que é um perfil fake. Eu acho que é uma pessoa que não tem nada a ver com padre. E se for padre, tem que denunciar mesmo, porque ele tá bem fora da rota. Para mim, é um perfil fake. É um perfil de brincadeira de humor negro, tá? Porque quis dizer que Dom Bosco teve um relacionamento homoafetivo com São Sávio, uma coisa assim, umas bobeiras lá. É umas, coisa pesada mesmo, para quem é sensível a isso. Então eu sugiro que denunciem o perfil. Eu vou ver que perfil que é, se é no Instagram ou se é no Twitter, vou ter que dar uma olhada. Mas na minha ideia não é padre, não é religioso, ou foi religioso e tá revoltadinho, né? Mas infelizmente é o que vai acontecer, gente. Então, para certas situações, assim, viu, denuncia. Existem canais para isso. Não surtiu efeito? Entre em oração. Entre em oração, tome essa causa mesmo. Acho que nesse caso eu vou ter que tomar essa causa, porque é uma situação que não é vencida só por denúncia. A gente faz o que é possível, mas o impossível quem faz é Deus, né? Entende? Então, às vezes eu falo essas coisas, é muito exagerado. Eu falo, bom, cada um tá na sua caminhada. A gente é como as noivas com o óleo na lamparina. É Jesus quem vai ver se a gente é o previdente ou imprevidente, porque até o final temos que ser fiéis, né? Tá? Então é isso. Bom, gente, vamos para a leitura de agora. Primeira leitura de hoje, dessa terça-feira, Tobias 2, versículos 9 a 14. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem, e quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado de vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e esses lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: há um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que eu devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 111 ou 112, com o refrão: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei, sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus. Seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 12, versículos 13 a 17.
Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse domingo, dia 4, solenidade da Santíssima Trindade, João 3, versículos 16 a 18. Tá? Jesus vem não para condenar o mundo, mas para salvar. Gente, eu vou ficando por aqui, já falei bastante, né? Falei até demais da conta. Para amanhã, então, já entramos na questão do Sagrado Coração de Jesus, a experiência que ela faz de Jesus, né? No seu Sagrado Coração, tá bom? E aí eu meio que vou dar uma finalizada. Eu acho que eu vou ler mais essa parte, mais um pouquinho para frente. E na sequência eu vou falar um pouquinho de Santo Antônio. Tá? Um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo.